imagina um jogo de xadrez. Um dos jogadores, lá pela metade da partida, percebe que está perdendo feio. Ele não tem estratégia, ele não estudou, não tem habilidade para vencer pelas regras, tipo, pelas regras intelectuais do jogo mesmo, sabe? O cara tá encurralado. Exatamente. Aí o que ele faz? Em vez de parar, respirar e, sei lá, tentar aprender, ele simplesmente levanta, vira o tabuleiro no chão, Nossa. começa a gritar com o juiz e, de alguma forma meio bizarra, ele convence a plateia de que não saber jogar xadrez é, na verdade, a vitória moral. É o ápice da virtude. É uma imagem absurda, né? Mas faz todo sentido. É absurda. Mas olha só, e se eu disser que a nossa sociedade está fazendo meio que exatamente isso com o conhecimento? Hoje a gente vai fazer aquele mergulho profundo para entender como a humanidade pegou o conceito de não saber as coisas e transformou isso no mais alto distintivo de honra. Pois é um fenômeno que assusta, mas quando a gente começa a olhar para as engrenagens por trás, é incrivelmente metódico. E é bem isso que a gente vai destrinchar hoje. Total. E o nosso foco hoje é um ensaio assim super provocativo que se chama Santa Ignorância, a religião dos ignorantes. A santificação da escuridão intelectual. É do Jorge Guerra Pires. Sim, ele é PhD em bioinformática, né? Isso. Ele é PhD, mas ele tem dedicado uma parte enorme do trabalho dele a cruzar ciência, sociologia e filosofia. Tipo, tentar entender mesmo o comportamento das massas. E eu sou suspeita para falar porque acho que ele faz isso muito bem. Faz mesmo. Mas, ó, antes da gente entrar de cabeça nisso, um aviso super importante para quem está ouvindo a gente. A nossa missão aqui hoje não é tomar partido político, tá? Nem defender candidato A ou atacar candidato B. Exato. A gente está aqui como guias. O ensaio toca em temas políticos muito recentes, tipo o Brasil e Estados Unidos. Mas a gente só vai desempacotar a tese do autor, sem julgamentos. Perfeito. A gente vai repassar os mecanismos que ele aponta de forma totalmente imparcial, porque a ideia é entender o como e o porquê, né? Sim. Entender uma transição cultural que foi drástica. Pensa no Brasil de uns anos atrás. Tinha aquele ideal de pátria educadora, a ideia de universalizar o ensino superior. Parecia ser um bom senso. Todo mundo queria um diploma, né? Todo mundo. Mas aí, num intervalo curtíssimo de tempo, o ensaio mostra que a narrativa deu um cavalo de pau. Foi por uma lógica puramente punitivista. Aquela coisa do bandido bom é bandido morto. Nossa, verdade. Foi uma virada muito rápida. Muito rápida. E o autor ainda aponta uma seletividade histórica, tipo, quem é o bandido nessa história toda? Raramente é o grande empresário sonegador. É quase sempre o jovem negro periférico. O projeto trocou a pedagogia pela força bruta. Caramba, é forte isso. Mas olha, só para organizar nossa logística aqui, antes da gente entrar na máquina do tempo e ir para Roma Antiga... Opa, Roma Antiga. Sim, a gente vai chegar lá. Mas antes, uma dica do autor para quem nos acompanha e gosta de maratonar conteúdo. Ele sugere configurar o Spotify para baixar os episódios automaticamente ou marcar os podcasts como favoritos. Isso é ótimo para quando não tem internet. Sim, ele tem mais de 10 podcasts diferentes rolando. Então, se configurar direitinho, toca tudo em sequência. É perfeito para ouvir no trânsito ou lavando uma louça. E para quem prefere vídeo? Para quem é do vídeo, tudo vai direto para o canal dele no YouTube, que é Jorge Guerra Pires, PhD. Dá para acompanhar tudo por lá também. Show. Mas então, voltando. O autor diz que para entender esse ódio ao conhecimento no Brasil hoje, a gente precisa voltar para Roma Antiga. Me explica isso, como assim? Então, é uma viagem no tempo necessária. O ensaio usa as lentes do Friedrich Nietzsche, mais especificamente um livro dele chamado O Anticristo. Tá, o Anticristo. Isso. E o Nietzsche tem essa teoria muito fascinante sobre como o cristianismo primitivo surgiu no Império Romano. Ele chama esse movimento de a vingança do Xandala. Peraí, pausa. O que é um Xandala? Não é uma palavra que a gente escuta na padaria, sabe? Não, não é. Xandala é um termo que vem do sistema de castas lá da Índia. Serve para descrever os intocáveis. Tipo a ralé, a base da pirâmide, a galera mais excluída, sem poder e sem acesso ao intelecto na sociedade. Entendi. A base da base. Isso.
E o autor do ensaio usa essa leitura do Nietzsche para explicar que o cristianismo, na sua origem, funcionou como uma revolução psicológica, uma revolução do Chandala contra a aristocracia intelectual de Roma. Mas como que uma revolução só psicológica consegue derrubar um monstro tipo o Império Romano? Imagino que não foi só na base da conversa, ou foi? Na verdade, foi na base da ressignificação moral, que é muito mais poderoso que a espada. Sério? Sim. Imagina a situação. Você não tem acesso à educação, você não é rico, você nunca vai conseguir debater filosofia lá no Fórum Romano. Isso naturalmente gera o quê? Um complexo de inferioridade absurdo e ressentimento, claro. Exato, ressentimento. A grande sacada tática dessa vingança foi simplesmente inverter a pirâmide moral. Em vez de tentar escalar a montanha da sabedoria, eles olharam e disseram: a montanha está errada. Nossa, é o cara virando o tabuleiro de xadrez. Perfeito, é exatamente a sua analogia. O esforço intelectual foi destronado, a mensagem passou a ser que a fraqueza, a pobreza e a ignorância não são defeitos, são as maiores provas de pureza. Caramba, então para você ser superior a um filósofo romano, você não precisava estudar 30 anos. Bastava ter fé. Bastava fé. O ensaio destaca muito isso, quando você diz que a divindade escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, você está entregando a chave do orgulho para quem não tem instrução. É um atalho perfeito. Um atalho poderoso. E segundo a tese do Nietzsche, que o ensaio explora, isso corroeu Roma por dentro. O intelecto foi domesticado de um jeito que a capacidade crítica foi totalmente anestesiada. O Império não conseguiu mais produzir gênios como um Sócrates. Fico impressionado pensando nisso. Mas confesso que eu fico tentando visualizar como isso se traduz para hoje, sabe? Porque eu não acho que milhões de pessoas acordam de manhã, tomam café e pensam: nossa, hoje eu vou adorar a ignorância. Não, claro que não é consciente desse jeito. Pois é, eles não estão pensando com esses termos. E é bem aí que o autor traz a psicanálise para a mesa. Ele usa a teoria de um psicanalista brasileiro, o Christian Dunker, para atualizar isso para o nosso cenário. O que o Dunker diz? O Dunker descreve alguns movimentos políticos de massa, tipo o bolsonarismo no Brasil, como uma religião do ressentimento. Religião do ressentimento? Sim, a ideia é que o que não tem o grupo unido não é um projeto claro para o futuro do país. O que une eles é o ódio compartilhado. O ódio contra o quê? Contra aquele grupo que eles sentem que os humilhou culturalmente. O conhecimento, a academia, o ressentimento é a argamassa que cola a base. Então vê se eu entendi. O cara que está ressentido, ele não quer necessariamente estudar para melhorar de vida e chegar no nível do especialista. Ele quer que o especialista, o cientista, seja rebaixado para o nível dele. Ele quer ver o sabichão se dar mal. Exatamente isso. É aniquilar o outro para validar a si mesmo. Mas tem uma regra básica na psicologia de massas que o ensaio aponta. Um grupo ressentido não consegue virar o tabuleiro sozinho e chamar isso de vitória moral do nada. Por que não? Porque, no fundo, no indivíduo isolado, ainda bate aquela vergonhazinha de não saber as coisas. Para que o orgulho da ignorância vire realmente um movimento de massas, alguém lá de cima tem que dar a permissão. Alguém tem que assinar embaixo. Isso. O autor chama essa figura de o grande autorizador. O grande autorizador. Tá, estamos falando de líderes populistas, né? O texto cita nomes específicos? Cita, sim. Ele menciona diretamente figuras como o Donald Trump nos Estados Unidos e o Jair Bolsonaro no Brasil. Certo. E como esse líder atua na prática? Pensa bem, quando o líder que está na cadeira mais alta da nação comete erros de gramática de propósito ou despreza cientistas em rede nacional, ele está enviando um código para a base dele. Um código dizendo o quê? Dizendo: olhem para mim. Eu tô no topo e eu não preciso dessa afetação intelectual. Eu sou simples como vocês, e nós, os simples, somos muito melhores que eles. Tonelada de peso das costas do eleitor comum. Mas aí me bate uma dúvida gigantesca. Qual? Como é que o pessoal lida com as contradições? Porque, historicamente, a gente sempre espera que o presidente seja o mais preparado, o mais sábio, o cara que fala bem.
Se o líder age de forma bizarra ou imoral, como é que o seguidor vê isso e não entra em curto-circuito mental? Essa talvez seja a parte mais brilhante do ensaio, na minha opinião. Porque o nosso cérebro odeia dissonância cognitiva. Odeia. Ver seu ídolo errar dói, né? Dói muito. Então, para não doer, como eles resolvem? O autor explica que eles constroem o que ele chama de escudos teológicos. Escudos teológicos. Eles pegam narrativas religiosas prontas para blindar o líder contra qualquer crítica racional. Eles pegam o defeito do líder e transformam na prova de que ele tem um plano divino. Sério? Me dá um exemplo prático de como isso funciona porque parece mágica. O texto traz 2 exemplos incríveis. No Brasil, o autor cita o uso da imagem do burro de Balaão. Espera. Um burro? A jumenta da Bíblia? Essa mesma. Para quem não lembra, tem uma passagem na Bíblia onde Deus faz uma jumenta falar para alertar um profeta que estava cego pro perigo. Lembro vagamente disso. Pois é. Aí a teologia política pega essa história e joga no líder. A lógica deles é: olha só, se o próprio Criador do universo usou um animal irracional e ignorante para cumprir o propósito dele, por que eu vou ligar se o meu candidato falar palavrão ou ignora a ciência? Caramba. Ele é só um instrumento bruto nas mãos de Deus. Nossa, isso é um truque retórico genial. Então, a própria falta de polimento do cara, tipo a rusticidade dele, deixa de ser um defeito. Vira o selo de garantia de que ele foi escolhido por Deus só para chocar a elite. Perfeitamente. A falha moral vira uma virtude sagrada. Nos Estados Unidos, o escudo teológico que usam para o Trump é o rei Ciro. Rei Ciro? Na Bíblia, Ciro era um rei persa, pagão, arrogante e implacável. Mas as escrituras dizem que Deus ungiu ele para libertar o povo judeu do exílio. Então os pastores e eleitores olham para o Trump e reescrevem o problema moral. Eles dizem que ele é tipo Ciro? Sim, eles falam. A gente sabe que ele não é um santinho, a gente sabe que ele é um vaso quebrado, cheio de falhas, mas ele é um instrumento feroz que Deus mandou para punir os nossos inimigos. É impossível ganhar um debate lógico contra isso. Se o líder faz algo bom, prova que ele é ungido. Se ele faz algo moralmente terrível, prova que ele é o vaso quebrado que Deus está usando. Você não tem como debater fatos com alguém que está usando a falta de lógica como evidência de uma profecia, sabe? Não tem como. É um sistema fechado. E, aliás, o Jorge Guerra Pires explora muito como esses textos sagrados são usados para blindar líderes no primeiro livro dele da série Estudos Bíblicos para Ateus. O livro chama de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. Ah, interessante. Ele usa uma lente super cética para olhar como essas narrativas são moldadas. O livro está na Amazon, tem impresso com entrega Prime e no Kindle fica disponível na hora. Fica a dica para quem quiser entender a fundo como esses escudos são forjados. Ótima dica para quem quer mergulhar nisso. E ainda tem o segundo livro da série, né? Seria a Bíblia um livro científico? Isso, e esse, além da Amazon, tem audiolivro no Google Play e Google Books. São mais de 10 horas de áudio com 3 vozes diferentes para não ficar cansativo. Fantástico. Mas olha só, vamos sair um pouquinho do céu e descer para a terra, para a economia. Vamos lá. Porque o alvo dessa raiva toda, desse ressentimento, no Brasil moderno, é o diploma. Porque as pessoas focam tanto no professor, no cientista, na universidade. Onde a economia entra nessa conta? É aí que o ensaio cruza sociologia e economia. O autor traz um pesquisador chamado Daniel Markovits, que escreveu A Armadilha da Meritocracia. E ele destrói aquele mito romântico do homem que se fez sozinho. Aquele papo de eu trabalhei duro e fiquei rico do zero. Esse mesmo. A elite financeira adora dizer que entrou no topo pela porta da frente, pelo mérito. Mas o Markovits mostra que, na verdade, eles usam o que ele chama de uma terceira porta. Terceira porta. Olha, eu conheço a porta da frente, que é o esforço. E a porta dos fundos, que é a corrupção. O que é essa terceira porta? São os mecanismos que são totalmente legais, mas excluem todo o resto. Tipo, as heranças gigantes, o networking de berço, as doações milionárias em troca de favores. Ah, e aquele dinheiro público disfarçado de subsídio, né? Exato. Eles usam essa porta paralela para se manter no topo. Mas, ao mesmo tempo, eles criam um discurso furioso contra políticas de inclusão social.
como as cotas na universidade. Porque a democratização ameaça o clubinho deles. Perfeito. Ameaça a escassez do privilégio. E o autor cruza isso com as ideias do Gessé Souza, um sociólogo brasileiro muito importante. O que o Gessé aponta? Ele divide um pouco o cenário brasileiro. De um lado, você tem o negro evangélico. Pensa que ele vive num país com uma letalidade policial absurda e ele encontra na religião conservadora um escudo simbólico. Quando ele vira o irmão da igreja, o homem de bem, ele tenta se blindar da violência do Estado. Faz muito sentido. É sobrevivência pura. Total. E do outro lado, você tem o branco pobre. Historicamente, esse grupo tinha um monopólio silencioso sobre pequenas ascensões sociais. E, de repente, com a inclusão, ele sente que está perdendo esse espaço. E aí a frustração vira raiva contra os intelectuais e movimentos progressistas. Isso. Ele culpa quem ele acha que o deixou para trás. E tem um fenômeno muito doloroso que o ensaio descreve que junta tudo isso. É a proletarização do diploma, ou a figura do engenheiro Uber. Ah, o engenheiro Uber. Aquela promessa quebrada, né? Exatamente. A gente teve uma expansão massiva das universidades. Famílias inteiras choraram de alegria com o primeiro filho pegando um diploma. Só que a economia não acompanhou. O Brasil não se industrializou a ponto de absorver todo mundo. É a ironia trágica do cara que está dirigindo no trânsito de São Paulo, discutindo filosofia ou termodinâmica com o passageiro porque tem um mestrado e não arruma emprego. Imagina a devastação psicológica que isso causa. Venderam para eles por décadas que o diploma era o bilhete dourado. Eles fizeram a parte deles, estudaram, se endividaram, mas o mercado não entregou a riqueza prometida. E aí a raiva por ter jogado certinho e continuado na pobreza não vai para a estrutura econômica que quebrou a promessa? Não. A raiva vai para a própria instituição que mentiu para eles. O ódio vai para a academia. Cara, é tipo você culpar um mapa porque a estrada tá esburacada. Sabe, o mapa estava certo, a rota é aquela, mas o governo não asfaltou o caminho. Só que a pessoa fica com tanta raiva do mapa que ela prefere rasgar o papel e aplaudir um líder que dirige de olhos vendados. É a melhor metáfora para isso. O autor chama esse deslocamento de raiva de ruptura das elites. Antes, no Brasil, ser rico e ser culto era a mesma coisa. Quando o pobre entrou na faculdade, a elite financeira simplesmente se descolou. Eles nem fazem mais questão de parecerem intelectuais. Querem só o poder bruto. E para o cara que se ferrou com o diploma inútil, o novo ídolo é o ignorante rico. É o líder tosco que esnoba livro. Ele vira o avatar da frustração dessa galera. Exatamente isso. E diante desse cenário todo, o ensaio levanta uma pergunta bem ampla. Será que a religiosidade é, na sua essência mesma, sempre incompatível com a razão? E qual a resposta? Porque pelo que a gente falou até agora, parece que sim. O texto argumenta que não precisava ser assim. Ele faz um desvio fascinante pela história. Voltando para o Nietzsche, a gente sabe que ele massacrava o cristianismo. Mas o ensaio mostra que o Nietzsche viu o budismo com outros olhos. Opa, por que o budismo escapou do Nietzsche? Porque, na visão dele, o budismo é 100 vezes mais realista. O Nietzsche chamava de higiene mental. O budismo não trata o sofrimento humano como um pecado cósmico que você tem que ser punido. Ele trata como um fato fisiológico. Nasceu numa cultura que já debatia racionalmente e só queria cura, não delírio. Interessante. Enquanto a religião moderna que o autor descreve precisa criar demônios e inimigos intelectuais para se sustentar. Mas e no cristianismo? Não tinha uma via racional? Tinha. Isso que é louco. O autor fala dos gnósticos, que eram uma facção cristã primitiva. Para eles, a salvação vinha pela gnose, pelo conhecimento profundo e investigativo. E como eles viam a Bíblia? Olha que inversão. Na visão gnóstica, Eva não era a pecadora que afundou a humanidade. Eva era a heroína, a libertadora. Porque ela foi a única que teve coragem de morder o fruto do conhecimento e tirar a humanidade da ignorância cega. Caramba! Imagina se essa versão tivesse vencido e fosse a base da nossa sociedade hoje. Explodiu minha cabeça agora. Pois é. O texto também cita Apolônio de Tiana, um contemporâneo de Jesus, que era super letrado, tipo um filósofo espiritual cheio de rigor lógico.
Mas o legado dele, dos gnósticos, perdeu a guerra histórica. A versão que ganhou e dominou o Ocidente foi a que exaltava os pobres de espírito, né? Infelizmente, para a história do conhecimento, sim. E conectando isso com o Brasil de hoje. O autor sugere que esse ódio ao conhecimento não nasceu em grupo de WhatsApp ontem. É algo que vem de longe. Ele fala num projeto de 500 anos, né? Ele é muito categórico nisso. Foram quase 5 séculos de uma monocultura católica ultra estrita no Brasil. O poder colonial e a religião trabalharam juntos para demonizar ativamente qualquer pensamento que fosse diferente. Tipo o quê? Tipo conhecimento profundo das tribos indígenas sobre a natureza. Isso era bruxaria. As tradições orais e cosmológicas africanas, demonizadas. Qualquer coisa fora do script deles era esmagada. Olha para isso. A gente só foi ter o que a gente pode chamar de liberdade religiosa ou pensamento plural de fato com a Constituição de 1988. Outro dia. O nosso pensamento livre é um recém-nascido engatinhando no meio de gigantes fundamentalistas que tiveram 500 anos para criar raízes. Então, pera lá. Se o conhecimento liberta a pessoa da manada, perseguir professor e cientista não é só uma tática retórica de palco. Não. É mecanismo de defesa. É um parasita lutando para sobreviver. Se o indivíduo comum começa a pensar de forma lógica, ele deixa de ser um soldado cego para esse projeto de poder. Nossa, para tentar amarrar tudo isso que a gente conversou hoje. É assustador, mas faz muito sentido. A ignorância parou de ser uma falta de instrução e virou um crachá VIP de pertencimento. Exato. A gente viu como esses escudos teológicos, tipo comparar o cara ao rei Ciro, blindam os líderes que falham na moralidade. Vimos como o diploma de faculdade não trouxe o dinheiro, e essa massa de engenheiros desempregados canalizou a raiva toda para cima das escolas. Tudo isso alimentando um apagamento histórico do intelecto. É uma síntese complexa, mas muito lúcida. E olha, essa tensão entre o pensamento crítico e a manipulação religiosa é o coração do novo livro do Jorge Guerra Pires. Ah, o lançamento? Sim. Chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o segundo livro da série Mente Ateísta. E qual é a pegada principal desse novo livro? Ele usa a figura do Einstein para cutucar uma ferida bem aberta nossa. A pergunta central é: por que ser ateu no Brasil é mais tóxico do que ser um pastor abusivo? Como assim, tóxico? Ele dá exemplos super diretos. Intelectuais famosos, tipo Leandro Carnal ou Drauzio Varela, eles são muito lidos, muito respeitados, mas eles nunca cruzam certas linhas quando falam de religião. É ter uma cautela gigantesca. Exato. Mas do outro lado, pastores como o Silas Malafaia se sentem tão intocáveis que vão para a TV pedir dinheiro para os fiéis comprarem avião para ele, sem o menor pudor. O livro questiona essa assimetria. Por que a gente tolera um e massacra o outro? Cara, essa análise sobre o silêncio dos intelectuais e a gritaria sem vergonha de alguns líderes religiosos parece quase o episódio 2 do que a gente está falando aqui. Sim, super conectado. O livro tem anexos riquíssimos sobre a vida do Einstein, mas o texto principal foca muito nessa história no Brasil. Para quem está nos ouvindo e quer ir atrás, O Paradoxo de Einstein está na Amazon e o formato em audiolivro já está liberado no Google Play e Google Books. O autor é um super fã de audiolivros, né? Ele diz que revolucionou a leitura dele. Ouvir lavando louça, caminhando. É super prático, porque você baixa e escuta sem internet. E também tem a versão impressa para quem gosta. E lembrando que a série Estudos Bíblicos para Ateus também está em áudio, com aquelas 10 horas narradas por vozes diferentes. Tudo acessível. Mas, antes da gente ir embora hoje, eu queria te passar a bola para um pensamento final. Claro, eu acho que a semente que fica é a seguinte. A gente viu que rejeitar fatos e celebrar a ignorância não é só uma doideira aleatória. É uma ferramenta de sobrevivência e pertencimento de grupo que está sendo afiada há 50 anos. O que me traz para uma provocação que eu deixo para o pessoal que está acompanhando a gente. Passamos todo esse tempo aqui analisando os outros, né? Analisando como a massa rejeita a realidade para se sentir abraçada na mentira. Mas e a gente? Onde a gente entra? Exato. Se esse desejo humano de pertencer a uma tribo é tão profundo e tão antigo,
Até que ponto as nossas próprias convicções, aquelas que eu e você juramos de pé junto que são puramente lógicas, racionais e iluminadas, não estão secretamente contaminadas por esse mesmo desejo de ser aceito pelos nossos? Olha, é de perder o sono. Será que a gente também não evita olhar para o mapa, certo? Porque não quer admitir que a nossa estrada está cheia de buraco? Fica esse desafio para vocês refletirem aí na próxima caminhada. O tabuleiro de xadrez virou faz muito tempo. Nosso trabalho agora é tentar entender o jogo novo no chão. Perfeito. Fiquem atentos às próximas análises. É isso aí, pessoal. Até a próxima.